Glória a Deus. E ele disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançando abaixo os teus altares e matando os teus profetas com a espada. E eu, somente eu, restei, e eles buscam pela minha vida, para me tirarem. E o Senhor disse a ele: vai, retorna ao teu caminho, para o deserto de Damasco, e quando vieres, unge a Azael para ser rei sobre a Síria. E Jeú, o filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel. E Eliseu, o filho de Safate, de Abel-Meolã, ungirás para ser profeta em seu lugar. No 19. E assim ele partiu dali e encontrou Eliseu, o filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de boi diante dele, estando ele com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. Talvez em algumas traduções está a sua capa. E ele deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: rogo-te que me deixes beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu te seguirei. E disse-lhe: volta novamente, portanto, o que tenho feito a ti. E ele retornou novamente, e tomou uma junta de bois, e a matou, e ferveu sua carne com os instrumentos do boi, e deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou e foi atrás de Elias, e ministrou a ele. Aleluia. Bendito Deus. Essa é a tua palavra, Deus. Palavra que nos confronta, que nos ensina, que nos abençoa, que nos corrige, que traz vida, papai, em nosso espírito. Que através da sua palavra, Senhor, nós permanecemos, nós continuamos, nós não paramos, ó Deus, nós insistimos. Ó Deus, que essa palavra venha falar o meu coração nessa noite, ó Deus. Que essa palavra venha, ó Deus, falar ao coração da tua igreja, Deus, do povo que o Senhor tem chamado, do povo que o Senhor tem abençoado, guardado, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, fala conosco, ministra, Deus, em nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queria que você estivesse abrindo também, para adiantar lá em 2 Reis, e deixasse aberto ali no capítulo 2 de 2 Reis. Queria falar algo para vocês que é algo sempre prazeroso de estar aqui, para falar algo de Deus para os irmãos. E isso que eu estou falando, que eu vou falar para vocês, Deus já falou comigo, Deus já ministrou no meu coração. E de tudo que nós já vimos aqui hoje, daquilo que nós já ouvimos, já estamos praticamente cheios de Deus. Isso que a Érica ministrou aqui no louvor, esses irmãos recebendo esse certificado,
Isso é sinal que você tem entendido a palavra de Deus. Isso é sinal que você tem compreendido aquilo que Deus está fazendo, já fez e vai fazer na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Se você é aquela pessoa que anota, quer anotar aí o tema da mensagem, talvez você vai achar meio que estranha o tema dessa mensagem, mas ela diz assim: eu não largo o osso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você é essa pessoa que não larga o osso. Você é essa pessoa que não abandona, que não para, que não desiste, que não volta para trás, que não lança a mão do arado. Você é essa pessoa, como foi lido aqui, que você queima os bois e pega o aparelho, o arado, a ferramenta e quebra, amassa, joga fora. Você é essa pessoa? Pois bem, você está no lugar certo então. Se você tem tido essa atitude de não voltar para trás, de não desistir, de permanecer, eu estou falando com pessoas certas. Eu estou falando com você. Essa palavra, irmão, falou muito comigo. Eu não largo o osso. E eu não largo o osso, irmãos. O osso já acabou a carne, eu continuo. Já acabou a gordura do osso, eu continuo. Já acabou o tutano do osso, eu continuo. O osso agora está começando a ficar poroso. Eu não largo. Eu não paro. Talvez você não está entendendo nada, né? O que esse irmão está falando do osso? Será que ele vai falar do vale de ossos secos? Vamos falar hoje, irmãos, um pouco sobre a vida do profeta Eliseu. O profeta Eliseu é aquele profeta que ele vem após o profeta Elias. E a palavra nos diz que ele fala, e ele faz, e Deus faz através dele o dobro de milagres que é feito na vida de Elias. Mas por que será que Deus escolheu a vida desse homem chamado Eliseu? Por que Deus olhou para ele e viu graça na vida desse homem? Por que será que Deus olhou para a vida desse agricultor, irmãos? A palavra diz que ele estava arando a terra. Diz que ele estava com a mão no arado, arando a terra, para plantar sementes. Para quem não sabe, arar a terra é afofar a terra. Que a terra com o tempo, em outras plantações, ela vai ficando sólida. Então quando você ara a terra, ela afofa, fica mais fácil para plantar. Esse era o trabalho que Eliseu estava fazendo. Primeiro ponto, por que Deus chamou ele? Deus chamou ele porque ele estava trabalhando. Deus sempre vai chamar aquele que está trabalhando, aquele que está fazendo alguma coisa. Deus jamais vai chamar aquele que está deitado, com as pernas cruzadas, com a barriga para cima, sem uma expectativa de vida, sem um sonho, sem um projeto de vida. Deus sempre vai chamar pessoas que estão trabalhando, que querem alguma coisa na vida dela, querem ser alguém, pessoas que estão estudando, pessoas que estão batalhando, pessoas que estão pesquisando para conquistar alguma coisa, para ser alguém na vida dela.
Deus sempre vai chamar você que está trabalhando. E eu estava hoje, à tarde, em casa, Deus falou algo no meu coração a respeito do Carlinhos. O Carlinhos, todos sabem, ele contou aqui um testemunho, que ele conversou com o pastor a respeito da empresa, de tudo aquilo que a empresa estava acontecendo. Vocês sabem o testemunho. E o pastor lançou algumas orientações sobre a vida dele. E ele acatou aquelas orientações, aqueles conselhos e colocou em prática. E olha o que tem acontecido na vida do Carlinhos, na vida da Rosana, nessa família. Irmãos, às vezes nós estamos esperando vir um anjo do céu, com uma espada bem grande, e parar do seu lado e começar a falar algumas coisas na tua vida, a revelar algumas coisas na tua vida. Às vezes nós ficamos esperando acontecer isso, nós ficamos esperando acontecer algo sobrenatural, e é na simplicidade que Deus vai trabalhar na tua vida, querido, como foi na vida de Eliseu. Simplesmente Deus usou a vida do pastor. Faz isso, Carlinhos, você vai fazer assim, dessa forma, desse jeito. E foi assim que ele fez. Deus tem prosperado a vida dele, Deus tem abençoado a vida dele. É assim que Deus faz, irmãos. O que aconteceu na vida de Eliseu? Ele estava arando a terra, irmãos, preparando a terra para a semente. E a palavra nos diz que Elias passou do lado dele e jogou a capa sobre a vida dele. Foi isso que ele fez. Simplesmente isso. E desde quando foi chamado pelo profeta Elias, foi um servo fiel, o tempo todo servindo e ajudando. Mais para frente nós vamos ver o que Deus fez através da vida de Eliseu e o que ele recebeu, porque tem princípios, irmãos, na minha vida que eu preciso cumprir, eu preciso fazer acontecer. Terceiro ponto: pessoa focada, tinha certeza absoluta do seu chamado e esperou a sua vez. Enquanto o profeta Elias ainda estava vivo, não se ouvia falar do nome do profeta Eliseu. Era uma pessoa, irmãos, que servia. Não era uma pessoa que ficava perguntando: o que o senhor quer? O que o senhor precisa? Oh, eu estou aqui, se o senhor precisar de alguma coisa, me chama. Ele estava pronto para servir. Não precisava ficar implorando. Não precisava ficar ali se descabelando, falar: irmão, eu preciso de uma ajuda, me ajuda aqui. Ele estava pronto para servir. O tempo todo que Elias estava vivo, esse homem servia com gratidão. Queimou as carroças, como diz a música. Queimou os bois, para não ter como voltar, para não ter um pezinho para voltar atrás. Quarto, quanto tempo você acha que demorou a preparação de Eliseu, o seu discipulado?
o seu ensinamento. Às vezes, irmãos, nós lemos a palavra de Deus, e por estar ali no versículo 2, versículo 4, versículo 5, ou no próximo capítulo, nós achamos que isso foi muito rápido, que isso foi algo automático. Mas estudando, pesquisando, descobri algo, irmãos. Como todos sabem, Eliseu, depois nós vamos estar lendo no capítulo de 2 Reis, capítulo 2, ele pede algo para o professor, para o mestre, por aquele que estava ensinando ele. Ele fala: eu quero unção dobrada. De tudo que você tem, eu quero uma unção dobrada. Sabe quanto tempo, querido, demorou para vir essa unção dobrada sobre a vida dele? Talvez você está pensando, 2 dias, 3 dias. Talvez eu me converti hoje. E talvez essa unção, eu acho que vai vir daqui um mês. Talvez venha. Talvez isso aconteça. Mas pasme, você demorou de 8 a 10 anos. Esse foi o tempo que demorou para ele receber uma unção dobrada sobre a vida dele. Para começar a fazer os milagres que Deus usaria ele, demorou 10 anos. Quanto tempo você tem orado por milagre na tua vida, querido? Quanto tempo você tem clamado a Deus para que venha uma unção dobrada sobre a tua vida? Talvez nós oramos um dia, 2 dias, uma semana, e paramos e desistimos. 10 anos foi o tempo que demorou para esse homem conquistar. Amém? Vamos ler lá, 2 Reis, capítulo 2. Vou estar lendo o versículo 2 para você. 2 Reis, capítulo 2, o versículo 2 diz assim: E Elias disse a Eliseu: fica aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu disse a ele: como vive o Senhor, e como vive a tua alma, não te deixarei. Assim eles desceram a Betel. Versículo 4: E Elias disse a ele: Eliseu, fica aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele disse: como vive o Senhor, e como vive a tua alma, não te deixarei. Assim eles vieram a Jericó. E assim vai, irmãos. E assim é a vida de Eliseu. Será que Elias não queria abençoar a vida de Eliseu? Queria, irmãos. Deus sempre quer abençoar a tua vida. Deus sempre quer que você cresça espiritualmente, financeiramente, no seu casamento, no seu relacionamento com as pessoas, no seu trabalho. Deus, Ele quer que você prospere. Deus não chamou você para você se tornar uma pessoa derrotada, mal amada, uma pessoa que não libera perdão, que não ama, que não abraça a causa. Deus, Ele quer sempre. Já foi falado isso aqui. Quinto, ele não largou o discipulado, irmãos. Ele não largou os cultos. Ele não abandonou aquilo que Deus tinha para ele. Ou seja, ele não largou o osso. Ele não largou o osso, ele não saiu da posição que Deus tinha colocado ele.
Quantas vezes ficamos insistindo para que as pessoas assumam algum chamado na igreja, irmãos? Quantas vezes ficamos insistindo para que apareça um anfitrião, um líder em treinamento, um discipulador, um líder em treinamento, um pastor? Quantas vezes, irmãos, ficamos insistindo, quase que implorando para que as pessoas aceitem? Quantas vezes? Quantas vezes ficamos insistindo para que as pessoas nos ajudem a fazer alguma coisa nos cultos, nos eventos? Será que Deus parou de falar, irmãos, com as pessoas? Será que Deus não fala mais no nosso coração, no coração da igreja? Será que Deus só falou com você e comigo quando entregamos a vida para o Senhor Jesus? Será que nunca mais Deus falou com você? Ou será que as pessoas são aquelas que os assuntos, as perguntas, elas entram por um ouvido e saem por um outro ouvido? Será que Deus não fala mais? E eu fico agora escolhendo o que fazer? Isso eu não vou fazer porque cansa muito. Isso que eu vou fazer, isso cansa menos. Isso que eu estou fazendo dá mais destaque. As pessoas conseguem me ver melhor. Será que Deus não fala mais? Será que Deus parou de falar? Eliseu, durante o seu chamado, não teve que ninguém ficar implorando para ele aceitar o cargo de profeta. Se fosse nos dias de hoje, irmãos, talvez o profeta Elias, que só jogou a capa sobre a vida dele, faria dessa forma: será que você ou o Senhor aceitaria um cargo de profeta? Estou precisando de uma pessoa para ser profeta. Será que você estaria disposto? Será que você estaria disponível? Hoje, talvez aconteceria dessa forma. Precisamos entender, irmãos, o mistério da capa. Por que de pronto esse homem, só de jogar a capa sobre a vida dele, ele entendeu o mistério? Por que esse homem conseguiu entender? Porque nós, como igreja hoje, somos chamados, irmãos, para mudar a história de vidas, de casais, mudar a história de nações. Por que esse chamado está sobre a vida da igreja, irmãos? E por que nós ficamos escolhendo, ficamos pensando? Será que o Senhor aceita um cargo de líder? Estou precisando de um líder em treinamento. Estou precisando de um discipulador. Estou precisando de um pastor. Estou precisando de um supervisor. Estou precisando abrir um prédio novo.
mistério, irmãos. O que falta para a igreja? O que falta para mim, irmãos, para entender isso, compreender isso? O que falta? O que Deus precisa fazer mais na minha vida e na tua vida? Para entendermos isso, irmãos, o mistério desse homem que só jogou a capa sobre a vida dele, e ele agarrou aquela capa e correu atrás do profeta. A palavra diz que ele correu atrás. Ele correu atrás, ninguém ficou correndo atrás dele. Ele correu atrás e tocou na vida do profeta: olha, eu vou ali beijar minha mãe, eu vou ali beijar o meu pai, mas eu vou voltar, porque eu entendi o chamado, eu entendi quem eu sou. Irmãos, às vezes ficamos anos a fio na igreja e não sei quem eu sou. Fico pondo desculpa: eu sou velho, eu sou muito novo, ainda preciso fazer isso, fazer aquilo. Irmãos, queima os bois e queima as carroças. Esse tem que ser o seu posicionamento. Eliseu, irmãos, estava com uma vida tranquila, estava com a vida estabilizada. Provavelmente ele trabalhava ali durante o dia todo. No final da tarde ia para casa, tomava o seu banho. Homem da roça. Encostava ali no fogão a lenha, tomava aquele cafezinho preto, conversando com o pai e com a mãe. Contava algumas histórias. E ia para a cama dormir. Mas a Bíblia não fala, mas havia algo no coração daquele homem. E talvez há algo no teu coração. Talvez Deus está falando algo no teu coração agora, no teu espírito. E talvez ele nunca falou isso com ninguém, mas o dia que a capa foi jogada, Zé, sobre a vida dele, ele abraçou aquela capa e falou: Deus, essa é a resposta que eu estava esperando. Senhor, essa é a resposta de oração que eu estava querendo ouvir, ó Deus. Esse é o sinal. Essa capa jogada sobre a minha vida é o sinal. Mas muitas vezes, irmãos, nós ficamos anos a fio na igreja e a nossa vida não muda. Não consigo perdoar, não consigo abandonar os vícios, não consigo, irmãos, parar de falar mal da vida do meu irmão, não consigo parar de falar mal da vida do pastor, da liderança. A vida toda, uma vida destruída, uma vida de fofoca, uma vida de medo. Às vezes até viemos ao culto, até viemos aqui na frente, até recebemos aqui algum poder de Deus, mas só fica nisso. Quando sai daquela porta para fora, acabou, não tem mais nada. Volta para o mesmo lugar de perdição. A porca lavada, perfumada, quando é solta, volta de novo para a lama, para se lambuzar, para se sujar. Simplesmente passou por ele e jogou a capa ou o manto sobre ele, e ele entendeu o chamado para o ministério. Todos que foram chamados, irmãos, estavam fazendo algo, ou seja, já estavam trabalhando. Preciso entender o mistério da capa, ou seja, antes de alguém chamar, tenho que falar como está lá em
Isaías capítulo 6, eis-me aqui. Irmãos, o seu líder de célula não precisa ficar insistindo para você, para ser um novo anfitrião, para ser um líder de célula, para fazer um curso, para vir orar aqui na terça-feira, como já foi falado isso aqui, e não foi a primeira vez. O que falta, irmãos, para entendermos, será que tem algo mais importante na tua casa à noite, terça-feira à noite, do que você vir aqui orar? E não é orar por mim não, é orar por você mesmo, irmãos. Primeiro você ora por você, intercede por você, e depois você ora pela igreja. Às vezes, você ainda está esperando acontecer algo miraculoso, irmãos. Talvez eu estou esperando acontecer algo miraculoso, como aquele aleijado esperava o movimento das águas e não conseguia entrar. Jesus se apresenta para ele, e ele começa a dar toda uma explicação da vida dele. Às vezes nós ficamos assim, dando uma explicação para Deus. Senhor, eu não consigo fazer isso por causa disso. Eu não consigo fazer aquilo outro por causa daquilo outro. Ah, Senhor, eu não tomo uma posição, o Senhor sabe. Porque se eu tomar uma posição dessa, eu não vou conseguir fazer. Você precisa entender o mistério, querido. O Evangelho, irmãos, é como uma piscina de água gelada. Se você ficar rodeando a piscina, passando o pé na beira daquela água gelada, você nunca vai entrar. Ouvir o chamado de Deus na tua vida é chegar e pular nessa piscina de cabeça, de lado. Não importa como você vai fazer. Você quer unção dobrada sobre a tua vida, querido? Você quer ver milagre na tua vida? Você quer ver respostas das orações tuas? Você quer ver Deus fazer algo diferente na tua vida? Você quer ver transformação na tua vida? Queima os bois. Queima os bois. Queima os aparelhos. Estamos sem tempo, irmãos. O relógio não para. Queria falar um pouquinho da minha vida, irmãos. Eu me converti em 1999. Para alguns, já está sendo uma eternidade. Muitos não eram nem nascidos aqui. (20 de junho de 1999). Muitos talvez até esqueceram o dia do seu nascimento em Jesus. 2 meses depois eu me batizei, irmãos. 6 meses depois eu estava dando aula para as crianças. Naquela época, homem e mulher, o casal dava aula junto. Como eu aprendi nessa época. Todas as quinta-feiras a gente saía para evangelizar. Com o ano de conversão, viemos para o Itaparque pela primeira vez para estar implantando uma igreja aqui. Estou aqui até hoje, irmãos. Aconteceu algumas coisas na igreja que eu estava. Voltei para a Vila Vitória. Aí teve um segundo chamado. Vamos para o Itaparque. Vamos de novo. Talvez você vai se escandalizar que eu vou falar com você agora. Talvez você fale, mas não tem que ter acordo? Não tem que ter uma conversa? Quando o pastor Clóvis fez o convite para mim, para vir para o Itaparque, eu não falei para ele que ia pensar, que ia analisar. Eu simplesmente falou, eu estou dentro. Eu vou para o Itaparque novamente. Muitas vezes, irmãos, a gente fica questionando, a gente fica perguntando, a gente fica fazendo contas. Muitas vezes você se pega fazendo contas.
Ouvi uma ministração esse dia, que o pastor falou assim, falou, eu louvo a Deus pela minha esposa, e eu também falo a mesma coisa, irmãos, porque as minhas decisões, de vir para o Itaparque aqui, de estar servindo a Deus, a minha esposa está comigo, a minha esposa está caminhando comigo. Hoje ela não está aqui, todos sabem por que ela não está aqui, todos sabem por que ela não participa de, talvez, muitas coisas na igreja. Talvez você olha lá e vê que, mas por que a Neide não dá aula os kids? Hoje, irmãos, estamos vivendo algumas limitações da nossa vida, e não tem como ela vir. Gostaria que ela tivesse, falei com ela hoje sobre isso aí. Mas a gente sabe que, por enquanto, ela não consegue, por causa da mãe dela. Davi, Gideão, Moisés e os apóstolos, quando chamados, estavam trabalhando. Não reclame do seu trabalho. Queria comentar outra coisa com você. Não reclame do seu trabalho, irmãos. Não murmure. Não fale mal do seu chefe, da empresa que você trabalha. Simplesmente ore, abençoe. Quando eu estou falando aqui de chamado, estou falando aqui de você ouvir a voz de Deus, estou falando aqui de você ser um profeta na casa de Deus, nas mãos de Deus. Eu não estou pedindo aqui para você fazer como esse profeta fez, Eliseu. Eu não estou pedindo para você chegar lá amanhã agora e pedir as contas do seu trabalho. Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que o seu trabalho não pode ser um empecilho. A sua casa não pode ser um empecilho. A tua esposa não pode ser um empecilho. O teu marido não pode ser um empecilho. O teu filho não pode ser um empecilho. A empresa que você trabalha. Irmãos, eu fiz 3 horários durante 24 anos na minha vida. E nesses 24 anos, muitos anos, quem fechou a célula para mim era a Neide. Muitas vezes eu ia no culto, só ficava o período do louvor e ia embora para casa, ia embora trabalhar, por causa do trabalho. Então, abençoe o trabalho seu, o seu emprego. Quando Eliseu foi chamado, ele não estava passando fome, irmãos. Ele não estava numa situação difícil. Ele estava trabalhando. Ele não tinha necessidade de dinheiro. Imagine você, naquela época, a pessoa ter 12 juntas de boi. Ele não era um cara pobre. Como Abraão não era pobre, era próspero, era rico, e ouviu o chamado de Deus. Eliseu entendeu quem o tinha chamado. Ele se posicionou, não ficou perguntando, e agora, o que devo fazer? Ele ficou ao serviço, durante 8 anos. Jesus, ele fala algo interessante para nossas vidas, irmãos. Ele fala assim: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Grande é a seara, irmãos, mas pouco é aqueles que entendem, pouco é aqueles que respondem. Eu não tenho condição, meu marido não é convertido, minha esposa não é convertida. Precisamos parar, irmãos. Você precisa entender o chamado de Deus para a tua vida. O que mais tenho que falar aqui? Não vou ficar insistindo nessa tecla, irmãos. Não vou ficar insistindo.
E essa não é a primeira vez que Deus está falando conosco, e não vai ser a última. Mas quanto tempo eu vou demorar? Sabe quanto tempo Eliseu tinha, irmãos, quando foi chamado? Os historiadores acham, pelas contas, ele foi profeta durante 60 anos em Israel. Ele foi chamado quando tinha 20 anos, não era nem casado ainda. Largou uma vida boa, uma vida próspera, para agora começar a pregar, a evangelizar, a profetizar, em cidade em cidade. Ou seja, não tinha um conforto, aquela cama macia, comidinha quente na hora, quando tinha para comer, comia, quando não tinha, vamos fazer um jejum forçado. Essa é a vida, irmãos, dele. E às vezes eu e você ficamos esperando comodidade, ficamos esperando acontecer alguma coisa. Tá bom assim, tá maravilhoso assim, a célula tá boa, para que multiplicar? Minha vida tá boa, para quê? Vou começar a procurar sarna para se coçar, por quê? Por que fazer aquele trabalho na casa da irmã Nair? Para que multiplicar a célula? Para que visitar a irmã tal? Para que falar do evangelho para o fulano de tal? Tá bom assim, tá cômodo, tá gostoso. Preciso entender o chamado de Deus para a minha vida. Eliseu, irmãos, quando tomou essa atitude, ainda era jovem e foi profeta durante 60 anos. A idade não pode ser um empecilho na tua vida, o trabalho não pode ser um empecilho. O que tem atrapalhado a tua vida? De você assumir alguma coisa na igreja. Não estou falando de você nem ser líder, irmãos. Não estou falando nem você abrir a tua casa para abrir uma célula. Eu estou falando de você falar do amor de Jesus para alguém. De você vestir uma capa e falar, essa capa aqui é de crente, é de filho de Deus. Ter um testemunho digno. Estou chamando você para você ler a Bíblia, para você orar, para você buscar mais de Deus. Irmãos, muitas vezes estamos acomodados, parece que a gente não tem fome de Deus, irmãos. Parece que a fome foi embora, parece que a sede foi embora. Aquilo que o pastor falou aqui domingo passado, céu ou inferno? Irmãos, às vezes está indo para o inferno e está dando risada, está brincando, não conseguiu entender ainda quem você é, querido. Você é filho, herdeiro, você vai morar no céu um dia, irmãos. Você vai morar no céu. Só que Deus fala para você, aqui na terra, ser sal, fazer a diferença. Hoje é dia, irmãos, de entregar a vida para Jesus. Hoje você precisa entregar a tua vida para Jesus. Você fala, mas eu sou batizado já, velho. Já me converti há 1000 anos, sou batizado. Será? Será? Entregar a vida para Jesus, irmãos, é muito mais do que você ir ali se batizar. É muito mais que isso, é você ouvir a voz de Deus e caminhar com o Senhor. Por que toda vez, irmãos, que a gente pergunta algo para uma pessoa, ela fala, não vai dar, meu, não dá, não consigo, não dá para mim. Quando vai dar então, irmãos? Quando vai dar? Quando vai acontecer? O que precisa? O que Jesus tem que fazer com você ainda para você entender?
O que Deus tem que fazer com você para você entender quem você é. É aquilo que o pastor falou aqui, misericórdia. Misericórdia. Hoje é dia de renovar a aliança. Eu queria que a banda subisse aqui. Em nome de Jesus. Já estamos um pouquinho avançados no horário. Mas essa palavra é uma palavra longa, irmãos. Eu já pulei um bom pedaço dessa palavra. Hoje é dia de receber uma unção dobrada sobre a tua vida. Hoje é dia de despedir dos seus pais. Queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Quer ser profeta de Deus, querido? Queima os bois, queima os aparelhos, afunda os barcos, quebra o vaso. Quer ser usado por Deus? Quer ser boca de Deus? Aonde você estiver, você quer, aonde você estiver, as pessoas olham para você, vão olhar para você e falar: eu quero isso que você tem dentro de você, eu quero receber na minha vida isso que tem dentro de você. O que é isso que você tem? Que cheiro é esse que você tem? Que cheiro é esse? Que palavra é essa que quando você fala traz paz? Quer receber isso? Quebra o vaso, afunda os barcos, mata os bois. Quer mudança na tua vida? Busca a presença de Deus. Quer mudança na tua família? Mata os bois, queima o arado, quebra a ponte que liga você ainda no mundo. Irmãos, muitas vezes a gente se converte, mas fica alguma coisa ligada a você ali, alguma coisa ainda fica prendendo você no mundo, alguma coisa ainda fica amarrando você no mundo. Talvez seja a sua profissão, talvez seja os seus parentes, talvez seja a sua esposa, talvez seja o seu carro, talvez seja a tua casa, talvez seja aquela faculdade que você fez, tão boa, tão maravilhosa, que te afasta de Deus, que impede você de romper, de crescer, de assumir uma posição, de ser alguma coisa para Deus, de abrir a tua boca e falar assim: eu entendi, eu compreendi, Senhor, eu estou morrendo de dor, Senhor, as pessoas têm falado mal de mim, que eu sei, as pessoas têm me criticado, mas eu não largo, eu não paro, eu não desisto, eu permaneço, porque eu sei o Deus que me chamou, eu sei para onde que eu ia, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei de onde Deus me tirou. Na minha vida, irmãos, na minha infância, eu não tinha roupa para vestir, não tinha óleo para fritar as coisas em casa, comi resto de feira. Eu sei de onde Deus me tirou. Deus me tirou do alcoolismo, Deus me tirou de uma prostituição, Deus me tirou de um vício. De onde Deus tem tirado você? O que Deus fez na tua vida? O que Deus quer fazer na tua vida? Esperta você que está dormindo. Para de reclamar, para de murmurar, para de inventar desculpa. Quebra essa muleta que está do teu lado. Quebra essa muleta que você fica encostado a vida toda. Em nome de Jesus.